Boa noite a todas. Ai, que fraquinho, gente. Eu vou falar de novo para a gente aumentar a vibração. Boa noite a todos. Olha que lindo. Vocês sabiam que na nossa voz tem vibração e que essa vibração a gente sente e a gente partilha com todas as nossas células? É exatamente esse o tema da nossa noite. Ele vai falar sobre páginas, que são as vibrações em forma de escrita. Claro que nós estamos estudando esse livro Pai Nosso, que faz parte daquela coleção Fonte Viva, que é maravilhosa, escrita pela mãozinha do Chico, mas pelos pensamentos, as ideias do Emmanuel. E ele tirou toda essa coleção, cada um desses 4 livrinhos, eu gosto de dizer livrinhos porque eles são maravilhosos e servem para a vida diária nossa. Cada um desses 4 livrinhos tem 180 lições de como fazer para viver melhor, para aproveitar melhor a nossa experiência aqui na Terra. E a lição da nossa noite de hoje chama Páginas, que vai falar exatamente sobre as palavras escritas. Naquele tempo, quando Jesus se despediu dos apóstolos dele, ele deu uma incumbência para eles. Vocês vão divulgar a boa nova e quando eu me for, vocês vão continuar esse caminho. Então eles, com medo de esquecer o que Jesus tinha ensinado, demonstrado, vivido, eles começaram a escrever. E hoje a escrita está a cargo do Tiago, que deixou essa mensagem. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade ou hipocrisia. Às vezes a gente se atrapalha nas palavras, mas isso aqui é lindo. Ele está dizendo que o que vem do alto, as mensagens dos bons espíritos, aqueles que se elevaram, que já atingiram um nível moral antes de nós, ela nunca é exagerada. Pode ver que os espíritos mais elevados, eles não são eufóricos e não são tristes, eles são sempre moderados. Ela é sempre tratada sem parcialidade, então nunca é puxando mais para um lado, não existe aquela mais brasa para minha sardinha, não existe hipocrisia, dizer uma coisa, fazer outra, falar o que não tem condição de cumprir. Toda a palavra que vem do alto, ela é pura e depois pacífica, o que quer dizer nada que venha do alto, ou seja, de um espírito elevado, uma comunicação boa para nós, nenhuma delas vai incitar-nos a briga, violência, mágoa, nunca, jamais. Então, sobre esse pedacinho que Tiago escreveu, Emmanuel fez um tema para nós. Abra aí os teus ouvidos de ouvir porque é fantástico. Olha bem como é que ele começa. Toda a página escrita tem alma. E o crente não é o evangélico, ele está falando do crente é aquele que acredita em alguma coisa. Então, como ele está falando aqui da página escrita e está falando para nós, vamos dizer, os textos espíritas. O crente necessita auscultar-lhe. A palavra é lindíssima, né? Quer dizer assim, ouvir, ter o entendimento, pesquisar a natureza. O exame sincero esclarecerá imediatamente a que esfera pertence, no círculo de atividades destruidoras no mundo ou no centro dos esforços de edificação para a vida espiritual. Entendemos? Se você pesquisar direitinho, se você olhar com atenção o texto escrito, a fala, você vai perceber de que mundo que vem essas escritas, essa fala, essa mensagem. O que ele está dizendo é assim, não acredite em tudo que vem escrito. Nem tudo que está escrito é verdade. Tanto se falou da fake news, e a fake news a fake news física é só uma cópia da fake news espiritual. Sabe por que eles já estavam preocupados desde aquela época de Jesus? Tiago era discípulo de Jesus, por que ele já escreveu isso desde aquela época? Porque desde aquela época tinham os falsos profetas. Desde aquela época tinham comunicações falsas, comunicações que incitavam o povo a fazer o errado e a pessoa achava que por vir escrito era oficial, por vir escrito era certo. Entendemos até aqui? Então o que ele está dizendo,
vem escrito, presta atenção. Se esse texto que você está lendo, se essa palavra edifica você, deixa você calmo, essa palavra ajuda você a ter ideias melhores, vontade de seguir o caminho, ou se ela dá uma raiva em você, se ela dá uma vontade de sair avançando, estou exagerando aqui, mas é para a gente entender. Se essa palavra faz bem ou mal para você, se depois de ouvir ou ler essa palavra, você fica bem ou mal, dá para a gente sentir. Depois ele continua. Primeiramente, o leitor amigo da verdade e do bem vai analisar-lhe as linhas para ajuizar da pureza do seu conteúdo, compreendendo que se as suas expressões forem nascidas de fontes superiores, aí ele encontra lá os sinais inequívocos, quer dizer, não tem dúvida, da paz, da moderação, da afabilidade fraternal, da compreensão amorosa, dos bons frutos. Enfim, dá pra gente entender que se o texto realmente vem de fontes superiores, você vai ficar bem depois de ler. Você vai sentir aquela paz. E é claro que cada vez que algum espírito superior escreveu alguma coisa, ele deixa tamanha energia naquela escrita que cada um de nós que lê se sente bem, porque tem a vibração da palavra, escrita ou falada. Entendemos assim? Por isso que quando a gente lê o Evangelho, mesmo que a gente não entenda, lendo o Evangelho, aquela vibração já vai melhorar você. A vibração da palavra, até do nome de Jesus, já melhora a gente. A gente às vezes esquece que as vibrações são tão reais, porque nós somos muito materialistas ainda. Apesar de sermos espíritas, temos muita dificuldade para acreditar no que a gente não enxerga. A energia a gente não enxerga, então muitas vezes a gente pensa que não é real, mas é. E o que o Tiago escreveu aqui, que Emmanuel está nos explicando, presta bem atenção se você fica bem com essa escrita. E aí ele continua, mas se a página reflete os venenos sutis da parcialidade humana, ou seja, está te levando para um caminho que não era bem bom assim. Semelhante mensagem do pensamento não procede das esferas mais nobres da vida, ainda que se origine da ação dos espíritos desencarnados supostamente superiores. Gente, qualquer um pode escrever o que quiser. Como a minha mãe diz, o papel aceita tudo. Você escreve, parece um documento, às vezes escreve com letra bonita, organizadamente, palavras bonitas e elegantes, a pessoa pensa que aquilo é verdade. Às vezes a gente lê e acha tudo certo, então presta atenção. Muitas vezes os espíritos também nos enganam. Muitas vezes também recebemos mensagens que não são tão verídicas assim. Então não acredite em todo espírito, não acredite em toda escrita, não acredite em toda fala. Coloque à prova. Ai, mas que medo, se foi um obsessor que está me enganando. Se é um obsessor que está te enganando, reze. Eleve o teu pensamento, eleve a tua vibração. Peça ajuda ao teu anjo de guarda. Quantos aqui rezam um anjo de guarda? Ergue a mão para mim, quem se lembra. Ai, que bonito. Quem reza todo dia o anjo de guarda? Nossa, que lindo. Deveríamos fazer sempre. Já pensou? Uma pessoa que quando você conseguiu a chance de encarnar, porque é mais que vestibular, é mais difícil que concurso público, reencarnar é uma coisa muito difícil. Quando a gente conseguiu a reencarnação, já pensou? Essa criatura abençoada olhou para nós e disse, eu vou com você. Pode ficar tranquila, eu vou te ajudar. Já pensou? Você tem um amigo fiel desse, um querido que vem te ajudar dia após dia, todos os dias da tua existência? Nossa, é muito raro, absurdamente raro, um anjo guardião desistir da sua tarefa e ele cumpre com amor. Já pensou? É quase um serviço materno, assim, a pessoa vem para te ajudar. E quantos dias a gente não se lembra dele? Quantos dias a gente passa sem sequer falar, né? Não vou nem dizer rezar, nem falar uma palavrinha com ele. E olha que nós falamos, entre aspas, sozinhos, não é assim? Quantos de nós falamos sozinho? A minha filha dizia, mãe,
sabia que você está falando e até fazendo gestos de tanto que eu estava falando. Quem fala sozinho aqui? Vou dar uma notícia para vocês: não existe falar sozinho, não existe. A gente está falando com alguém. Quem dera fosse com uma espiritualidade superior, quem dera fosse com um anjo guardião. Mas vou falar, a maior parte das vezes que a gente está falando, gesticulando, fazendo aqueles planos todos, é com o obsessor que a gente está conversando, gente. E é claro, né? Eles ficam conosco o tempo inteiro, conversam conosco, dão ideias. Vocês lembram que o Allan Kardec, quando estava escrevendo lá toda a teoria que a gente adora, né? Quando ele estava escrevendo, ele fazia um monte de perguntas, e as perguntas dele eram boas. Tá tudo lá escrito no Livro dos Espíritos, todas as perguntas que ele tinha curiosidade de saber. E como o homem era cientista, jornalista, professor, o homem era tudo, né? E aí ele tinha umas ideias tão organizadas, ele fez 1000 e tantas perguntas para a espiritualidade e esperava as respostas. Enquanto não viesse um monte de respostas iguais, porque ele lia várias línguas, né? Então vinha pelo mundo em alemão, em inglês, em espanhol, eu não sei se em português, mas enfim, várias línguas que ele falava. Enquanto não vinha a mesma resposta em várias línguas, ele não colocava no livro. E lá pelas tantas ele faz uma pergunta, que daí os espíritos superiores tinham falado para ele assim: ah, mas a espiritualidade interfere muito na vida dele, assim, interfere na vida dos encarnados? Mas a que ponto que interfere na nossa vida? Porque a gente nem percebe, né? A gente não está vendo os espíritos, fora os médios que enxergam, a gente não está vendo nada, então a gente pensa que está sozinho. Daí ele perguntou: e a que ponto assim que eles interferem? A ponto de dominar os seus pensamentos. Já pensou isso? Eles interferem tanto, eles pintam e bordam na nossa cabeça e a gente acha que é pensamento nosso, a gente acha que está falando sozinho. Eles implantam ideias na nossa cabeça e a gente nem percebe. Então, aí atenção, voltamos aqui para Emmanuel quando ele está dizendo: submeter essas mensagens à lógica, submeter essas mensagens. Você ficou bem depois que ouviu aquele palavreado todo? Ou ficou agitada, ficou nervosa, ficou ciumenta, ficou triste, ficou o quê? Submeta a lógica, pelo menos a lógica. Submeta ao teu anjo de guarda. Pergunta para ele: quem é que está falando aqui, meu anjo? Quem é que está aqui colocando pensamentos na minha cabeça? Porque muitas vezes a gente é bobinho, a gente acha que só os médiuns que estão na casa espírita que recebem comunicações. Não, gente. A espiritualidade está o tempo inteiro conosco. Não estou dizendo só a superior, tá bom? A geral. Assim, vamos dizer que numa proporção normal, de um ser humano normal, no nosso nível assim de vibração, a gente deve ter um espírito superior que cuida da nossa encarnação, da encarnação da nossa família, um anjo de guarda que é superior a nós, mas às vezes não é muito superior a nós, às vezes é só um pouquinho superior a nós, mas já é superior. E uns 4, 5, 6, 8 obsessores. Então, nunca a gente está sozinho, a gente é sempre 2 ou mais, a gente é sempre multidão. Dá para entender assim? Então presta atenção. Às vezes a gente não lê muito, mas tudo que está escrito na literatura espírita, nessa literatura básica, tá? Porque tem tanta literatura que se chama espírita e às vezes não é tão assim, mas se você pegar um livro da literatura básica que foi escrito ou por Kardec ou por esses espíritos que a gente conhece bem, ele vai te deixar bem. E às vezes, quando a pessoa quer te induzir ao erro, você começa a ler uma página e daí o obsessor vai: ai, que chatice isso aí, vai fazer outra coisa. Não tem aquela série da Netflix que tu não terminou de ver? Ai, que coisa chata, isso aí tu nem tá entendendo, pra que isso? Aí tu pensa: é mesmo, não tô entendendo, pra que eu tô lendo essas coisas? Ai, eu vou fazer uma coisa melhor, ai, eu vou tomar água, ai, tem um bolo lá na geladeira, ai, presta atenção se o buzuzu aí no teu ouvido não tá sendo pra te tirar do caminho. Pegue a obra e leia, mesmo sem entender, que seja uma pagininha curtinha dessas. Gente, esses livrinhos aqui são a coisa mais lindinha do mundo. Isso aqui serve para você ter na vida, para levar como um guia prático de sobrevivência aqui na Terra. Já pensou que legal? Foi escrito para nós, foi deixado para nós para que nós vivêssemos melhor. Então presta atenção. Esse tema da noite eu achei fantástico, porque nós temos responsabilidade sim pelo que nós deixamos entrar na nossa cabeça. Ai, mas eu não sabia. Pronto, agora você já sabia. Você é influenciado sim,
E não seja bobo, não se deixe abater, não se deixe cair pela tentação de ficar triste, raivoso, rancoroso, magoado, porque isso aí te adoece. E o obsessor vai adorar que você fique doente. Pra que deixar isso? Presta atenção nos pensamentos que te vêm. Presta atenção naquilo que você está acolhendo dentro de você. Presta atenção. E faça um favor para você mesmo. Leia alguma coisa boa. Leia uma pagininha, uma mensagem que seja, um pedacinho de mensagem, já vai te ajudar. Eu adoro historinhas, vou contar uma bem pequenininha. Vocês conhecem Antônio Carlos de Luca? Daria a mão para mim quem conhece De Luca. Ele é bem querido, né? Ele é um espírita. Ele é advogado. Ele escreve um monte de coisas bem facinhas de ler. E ele contou que uma vez, claro, ele é advogado, trabalha com papel, hoje já está diferente, mas essa história é bem antiguinha. Não são projetos? Quando alguém está contra alguém, move um processo. Os processos eram todos em papel e ficavam em pastas. Então um dia ele chegou num fórum lá de uma cidade e pediu uma mesa para trabalhar, porque ele chegou antes para se preparar, ele gostava de chegar e ler o evangelho antes dos julgamentos, antes de começar aquela coisa toda. Imagine, né, o tipo de energia que tem num fórum, né? Porque ninguém vai no fórum para ser amigo, né? Todo mundo vai no fórum para brigar por alguma coisa, é contra alguém, né? Contra uma empresa, contra alguém. Então imagine o tipo de energia que rola por lá. Então ele costumava chegar antes, abrir o evangelho e ler o evangelho antes de começar os processos. E daí num dia que ele estava lá, ele pediu uma mesa, deram uma mesa para ele, um pedacinho de mesa, afastaram assim as pastaradas, ele disse que era um monte de pasta assim. E naquele dia ele conseguiu enxergar, não era todo dia que ele via, mas naquele dia parece que era para ele ver. Ele viu que daqueles processos saía uma gosma verde, que era a energia, ele estava conseguindo enxergar a energia que saía da briga assada que tinha ali, né? Imagine, de família, de dinheiro, de posse, de não sei o que. E ele viu aquela gosma, ele disse, meu Deus, a mesa está toda suja. A primeira impressão dele, me deram uma sala muito velha, a mesa está toda suja. Depois que ele entendeu, não. Ele pegou a pastinha dele, deixou no chão, tirou o evangelho. Quando ele abriu o evangelho em cima da mesa, ele viu que a gosma começou a sair. Parece coisa de desenho, né? Mas ele viu, e é real. A gente só acha fantasioso porque a gente nunca viu. E ele viu a gosma saindo, só porque ele abriu o evangelho. Imagina o que aconteceu quando ele leu algumas linhas do evangelho. É claro que ele não prestou atenção em nada, porque ele estava encantado com aquilo ali que tinha acontecido, mas ele leu as páginas e disse que brilhou. Ele conseguiu ver isso. Entenda essa historinha para você. Leia o evangelho ou qualquer livro desses edificantes quando você estiver bem apurado, quando a tua vida estiver agoniada, quando você sentir que está sendo atacado pelo obsessor. E quando que você é atacado pelo obsessor? Bom, gente, das 24 horas do dia, quase todas. Porque ele tem tempo, ele vai ficar contigo o tempo inteiro. Ele adora saber teu ponto fraco. E ele sabe? Sabe. E se não sabe, ele vai pesquisar até saber. Então não seja bobo, leia. Leia as páginas, as palavras edificantes, mesmo que você não entenda. Daqui a pouco você vai entender. Daqui a pouco as coisas vão fazer sentido. Mesmo que você está lendo ali as palavrinhas uma do lado da outra, a energia já está vindo e daqui a pouco elas vão fazer sentido para você. E elas vão trazer luz para a tua vida. E para terminar, Emmanuel coloca assim: examina, pois, as páginas do teu contato com o pensamento alheio. Pensamento alheio pode ser a fala de alguém, a escrita de alguém. Quanta coisa a gente vê na internet, gente. Quanta coisa a gente lê no Instagram, no Facebook, a gente vai lendo. Tu acha que aquelas palavras ali que tu tá lendo não tem vibração? Será que é só coisa boa que tu tá lendo? Ou será que tu tá lendo um monte de coisa que tá te deixando pesado, triste, cansado? Tu lê 20 minutos de coisas na internet, você já tá com dor nas costas. Perceba como é que você fica e selecione o que você está lendo. E ele ainda diz aqui, ó, no teu contato com o pensamento alheio, diariamente. E faze companhia com aqueles que desejam elevação. Escolha as coisas melhores para você. Você não precisa das que te figurem mais brilhantes, mas daquelas que te façam melhor.
Às vezes a gente, não, mas eu tenho que seguir fulano de tal porque ele é fantástico na carreira, ele faz isso, ele faz aquilo, mas tu fica bem depois que tu vê o conteúdo dele? Tu se sente bem, pleno, calmo, elevado? Ou você fica agoniado, você fica agitado, fica intranquilo, fica frustrado com a vida que tem? Submeta esses conteúdos que você está lendo. Pense se é bom ou ruim para você. Lembre do que o De Luca viu. E eu peço para que a gente veja também, que a gente não fique assustado, mas que a gente veja algum dia algum tipo de energia para que a gente acredite com maior facilidade. Mas enquanto você não ver, enquanto você não tiver essa experiência, simplesmente coloque à prova. Coloque à prova aquilo que você está lendo para saber se é um bom conteúdo ou não. Veja como é que você se sente. Leia uma palavra edificante e veja, comprove com o teu corpinho, comprove com os teus pensamentos. Combinamos assim? E que o nosso anjo de guarda nos ajude, né? Já que ele está ali sempre, que ele se faça ouvir, que a gente consiga ouvir o que ele está dizendo. Que assim seja.